Meu nome é Clara, tenho 42 anos e durante 7 anos eu limpei os escritórios da Ferreira em Associados, uma das maiores empresas de investimento da cidade. 7 anos acordando às 4 da manhã, pegando 2 ônibus, chegando antes de todo mundo para que os executivos encontrassem tudo impecável quando pisassem naquele mármore reluzente. 7 anos sendo invisível. Até o dia em que Eduardo Ferreira Júnior decidiu que eu precisava ser vista. Não para ser valorizada, mas para ser destruída na frente de 30 pessoas. Ele nunca imaginaria que aquela humilhação seria o maior erro da vida dele, porque naquele exato momento, enquanto todos riam da simples faxineira, eu tinha nas mãos algo que transformaria aquele riso em silêncio absoluto. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou, porque você precisa entender a pessoa que eu era antes daquele dia. Eu não sou de família rica. Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos num acidente de trabalho. Estudei até o 2º ano do ensino médio e tive que largar para ajudar em casa. Casei aos 20, tive minha filha Júlia aos 21, me separei aos 25. Criei minha menina sozinha, fazendo faxina, lavando roupa, qualquer coisa honesta que pagasse as contas. Quando a vaga na Ferreira em Associados apareceu, 7 anos atrás, eu agradeci a Deus de joelhos. O salário era melhor, tinha vale transporte, cesta básica. Parecia um sonho. A Ferreira em Associados ocupava 3 andares de um prédio comercial no centro. Vidros espelhados, piso de mármore importado, aquelas poltronas de couro que custam mais que um carro popular. Eu entrava às 5 da manhã, junto com o seu Antônio, o segurança noturno, e saía às 2 da tarde. Meu trabalho era limpar os 3 andares antes que o pessoal chegasse às 8. Banheiros, salas de reunião, copa, corredores. Eu caprichava em cada detalhe, lustrava aqueles vidros até parecerem invisíveis, deixava cheiro de lavanda nos banheiros, alinhava as cadeiras perfeitamente. Tinha orgulho do meu trabalho. As pessoas não percebiam, mas quando alguém dizia que escritório bonito, parte daquilo era eu. Nos primeiros anos, foi tranquilo. Eu era realmente invisível. As pessoas passavam por mim sem olhar. E tudo bem. Eu preferia assim. Fazia meu serviço, recebia no final do mês, pagava minhas contas. A Júlia estava no 2º ano do ensino médio, sonhando com faculdade de enfermagem. Tudo que eu queria era continuar trabalhando em paz, até ela se formar. Mas aí, o velho Ferreira, o dono da empresa, começou a ficar doente. Câncer. Eu via ele chegando cada vez mais magro, mais curvado, e junto com a doença dele, o filho foi assumindo. Eduardo Ferreira Júnior. Dudu, como os funcionários mais antigos chamavam às escondidas, num misto de desprezo e medo. Eduardo Júnior tinha 28 anos e nunca tinha trabalhado um dia sequer fora da empresa do pai. Formado em administração numa universidade particular cara, MBA em algum lugar da Europa que eu nem sei pronunciar o nome. Andava pelo escritório com aquele ar de superioridade, terno de grife, relógio que brilhava mais que as luminárias do teto. Ele não era necessariamente mal educado no começo, só não via a gente. Eu, o seu Antônio, a dona Rosa da Copa, a gente simplesmente não existia no mundo dele. Até que existimos. E aí tudo desmoronou. A primeira vez que Eduardo Júnior realmente falou comigo foi numa terça-feira de março, faz uns 6 meses. Eu estava limpando a sala de reuniões principal, aquela enorme com uma mesa de madeira nobre que acomodava 20 pessoas. Passava flanela nos tampos, tirava a marca de copo, organizava as cadeiras. Eram 7h30 da manhã. Ele entrou de repente, falando alto no celular, e fez um gesto brusco com a mão para eu sair. Não um gesto educado de, por favor, pode nos dar licença. Foi aquele movimento que você faz para espantar um cachorro. Senti o rosto queimar, mas peguei meu balde e saí calada. Do corredor, ouvi ele falando algo sobre esses funcionários que ficam aparecendo nas horas erradas. Engoli seco e continuei meu trabalho. Depois daquele dia, começou a ficar pior. Ele passou a chegar mais cedo e sempre que me via, tinha uma observação. Esse chão tá manchado. O banheiro tá com cheiro ruim. Quem deixou essa cadeira torta? Nunca um bom dia, nunca um obrigado. Só críticas. Eu tentava fazer tudo perfeito, mas perfeito nunca era suficiente. As outras funcionárias da limpeza, que trabalhavam em outros andares, não passavam por isso. Era só comigo, porque eu trabalhava no andar da diretoria, onde ele ficava. Dona Rosa me dizia para aguentar. É fase, Clara. O pai tá mal, o menino tá nervoso, assumindo tudo. Passa. Eu queria acreditar, mas não passou. Piorou.
Teve um dia que ele me chamou na frente da secretária dele, a Patrícia, uma moça loira de salto alto que sempre me olhava com pena. Você tá vendo isso aqui? Ele apontou para um cantinho embaixo da mesa de centro da recepção. Tinha um fiapo de poeira. Um fiapo. Aquele tipo de coisa que aparece 5 minutos depois que você limpa porque o ar traz de volta. Isso é aceitável para você? Eu pago seu salário para ter fiapo de poeira na minha empresa? Falou alto, com desprezo. Patrícia desviou o olhar. Eu me abaixei, peguei o fiapo com a mão, pedi desculpa. Senti lágrimas querendo vir, mas mordi o lábio até passar à vontade. Não ia chorar na frente dele, não ia dar esse gostinho. A situação foi escalando. Ele começou a inventar tarefas extras. Limpa esses vidros de novo, tá com mancha. Passa cera nesse chão, tá opaco. Coisas que eu já tinha feito, que não precisavam ser refeitas. Eu fazia tudo de novo, sem reclamar. Precisava do emprego. A Júlia ia fazer 18 anos. O cursinho pré-vestibular era caro. Eu não podia perder aquele salário. Toda noite, eu chegava em casa destruída. Não só fisicamente, mas por dentro. Minha filha perguntava se eu estava bem. Eu mentia que sim. Não ia preocupar ela com os meus problemas. Teve uma manhã que eu cheguei e encontrei um bilhete grudado na porta da sala de limpeza. Letra garranchada, escrita às pressas. Faxineira. Os banheiros estão imundos. Providencie imediatamente ou será advertida formalmente. EFJ. Eduardo Ferreira Júnior. Eu tinha limpado aqueles banheiros no dia anterior, deixado tudo brilhando. Fui conferir. Estavam perfeitos. Alguém tinha usado durante o expediente e deixado alguma sujeira normal de uso. Nada de absurdo. Mas ele queria que eu fosse advertida por isso. Senti uma raiva subindo pela garganta, mas respirei fundo. Limpei os banheiros novamente. Joguei o bilhete no lixo. Continuei. O seu Antônio começou a perceber. Esse menino tá pegando no seu pé, né, Clara? Ele tinha uns 60 anos, trabalhava ali havia 15. Via tudo. Não sei o que eu fiz, seu Antônio. Minha voz saiu cansada. Ele balançou a cabeça. Você não fez nada. Gente assim precisa de alguém para descontar. Você tá ali, invisível o suficiente para maltratar, mas visível o suficiente para servir de saco de pancada. Aquilo me doeu mais que qualquer grito do Eduardo, porque era verdade. Aí chegamos na reunião. Aquela maldita reunião de quinta-feira que mudaria tudo. Uma vez por trimestre, a empresa fazia uma reunião grande com todos os gerentes e diretores. Uns 30, 40 profissionais reunidos na sala principal. Serviço de café, água, salgadinhos. Quem preparava a sala era eu. Na véspera, eu limpava tudo com ainda mais cuidado. No dia, chegava mais cedo, às 4 da manhã, para deixar tudo impecável. Montava o esquema do café, testava o projetor, alinhava as cadeiras milimetricamente. Fazia aquilo com carinho, porque era uma forma de contribuir para o sucesso da empresa. Ingênua, né? Eu ainda pensava que fazia parte de alguma coisa. Naquela quinta-feira, dia 23 de agosto, eu fiz tudo como sempre. A sala estava perfeita às 7 da manhã. Vidros reluzentes, mesa encerada, cadeiras alinhadas, ar-condicionado regulado, café fresquinho. Eu ia embora quando Eduardo Júnior chegou. Ele deu uma volta pela sala, inspecionando. Meu coração apertou. Será que ia encontrar algum defeito de novo? Ele parou, olhou para mim. Você espera do lado de fora até a reunião terminar. Vai precisar recolher as coisas depois. Assenti. Normalmente eu ia embora e outra funcionária vinha à tarde recolher. Mas tudo bem, eu esperaria. A reunião começou às 8 em ponto. Eu fiquei sentada num banquinho no corredor, do lado de fora da porta. Dava para ouvir as vozes abafadas, o som do projetor, risadas ocasionais. Fiquei ali 2 horas, mexendo no celular, respondendo mensagem da Júlia, esperando. Lá pelas 10 horas, a porta se abriu. Um homem de terno saiu para atender o celular. Depois outro foi ao banheiro. A porta ficava abrindo e fechando. Nas últimas vezes, ficou entreaberta. Eu conseguia ouvir melhor o que acontecia lá dentro. Eduardo Júnior estava falando sobre cortes de custos, otimização, terceirização de serviços. Eu não entendia metade dos termos, mas captava a essência. A empresa não ia bem. Precisavam economizar. Então, ele disse algo que me fez congelar. Precisamos rever todos os contratos, inclusive de serviços básicos, limpeza, segurança, manutenção. Tudo tem que ser mais barato. Um dos gerentes falou algo que não ouvi direito. Eduardo riu. Olha, se dependesse de mim, eu já tinha terceirizado tudo. Mas meu pai tem essa coisa sentimental com funcionários antigos. Assim que eu assumir totalmente, vai ser uma das primeiras medidas. Meu estômago embrulhou. Ele estava planejando demitir a gente assim que o pai morresse. O seu Antônio, a dona Rosa, eu.
7 anos de trabalho e ele ia me jogar fora para economizar uns trocados. Senti uma mistura de medo e revolta. A reunião continuou. Eu devia ter ido embora, mas fiquei ali, como ele tinha mandado. Meio-dia, eles fizeram um intervalo. Dona Rosa apareceu com mais café e salgadinhos. Ela me olhou com pena. Ainda aqui, Clara? Ele mandou eu esperar. Ela balançou a cabeça, entrou com o carrinho. Alguns executivos saíram para esticar as pernas, fumar, atender ligações. Eduardo Júnior ficou lá dentro com mais uns 5. Eu ouvia risadas, ele contando alguma piada, todos achando graça. Quando voltaram, uma das gerentes, a doutora Márcia, uma mulher elegante de uns 50 anos, parou do meu lado. Você é a Clara, né? Da limpeza? Levantei rápido. Sim, senhora. Ela sorriu gentil. Minha sala sempre fica impecável. Obrigada pelo capricho. Senti um calor no peito. Alguém tinha notado. Obrigada, doutora Márcia. É um prazer trabalhar aqui. Ela assentiu e entrou. Aquele momento de gentileza me deu força. Eu fazia um bom trabalho. Não importava o que o Eduardo achasse. Eu sabia do meu valor, mas aí tudo desmoronou. Você precisa dar like neste vídeo, precisa se inscrever no canal, porque você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma humilhação no trabalho? Como você reagiu? Sua história pode ajudar milhares de pessoas que nos assistem todos os dias e que também já foram tratadas como invisíveis. A reunião recomeçou após o intervalo. 1 hora depois, quando já eram quase 2 da tarde, a porta se abriu completamente. Eu ainda estava ali no corredor, esperando. Eduardo Júnior apareceu na porta, me viu e, sem pensar 2 vezes, falou alto. Clara, entra aqui e recolhe essas xícaras. Tá tudo largado. Olhei para dentro. A sala estava cheia de gente ainda. A reunião não tinha acabado, mas ele tinha me chamado na frente de todo mundo. Levantei, peguei uma bandeja que tinha na copa ao lado, entrei na sala. Todas aquelas cabeças viraram para me olhar. Executivos de terno e gravata, mulheres de salto e blazer, todos me encarando, enquanto eu, de uniforme simples, recolhia xícaras usadas. Tentei ser rápida e discreta. Quando fui pegar uma xícara perto de onde Eduardo Júnior estava em pé, no comando da reunião, minha mão tremeu. Esbarrei sem querer no copo de água dele. A água derramou na mesa, molhando alguns papéis que estavam ali. Não molhou muito, eram só umas gotas, mas foi o suficiente. Ele explodiu. Pelo amor de Deus, você não consegue fazer nem isso direito? O silêncio na sala foi absoluto. Todo mundo me olhando. Peguei a flanela que tinha no bolso do avental, comecei a secar rapidamente. Me desculpe, senhor, foi sem querer. Ele pegou os papéis, balançou com força para tirar a água. Sem querer? Você é desastrada além de incompetente? As palavras doeram como tapa. Incompetente. Eu, que limpava aquele lugar havia 7 anos com dedicação. Meu rosto queimou. Senti lágrimas querendo subir, mas respirei fundo. Não ia chorar. Terminei de secar a mesa, peguei a bandeja com as xícaras, fui saindo. Mas aí ele falou a frase. Aquela frase que eu nunca vou esquecer. E outra coisa, faxineira não fala em reunião. Alguém tinha feito uma pergunta para ele, e talvez ele achasse que eu ia dizer alguma coisa, não sei. Mas ele deixou claro, na frente de todos, que eu não tinha direito de voz ali. Alguns executivos riram baixinho. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Doutora Márcia me olhou com pena. Saí daquela sala com as pernas bambas, a bandeja tremendo nas minhas mãos, os olhos ardendo de vergonha contida. Fui direto para o banheiro. Tranquei a porta, apoiei as mãos na pia, olhei para o meu reflexo no espelho. Meu rosto estava vermelho, os olhos úmidos. Você não vai chorar. Falei baixinho para mim mesma. Não vai dar esse gostinho para ele. Mas as lágrimas desceram. Escorreram silenciosas enquanto eu apertava a beira da pia com força. 7 anos. 7 anos de dedicação, de acordar de madrugada, de trabalhar com carinho, de nunca reclamar. E pro filho mimado do dono, eu era só uma desastrada incompetente que não podia falar em reunião. Me senti pequena, menor que eu já tinha me sentido na vida. Quando me recompus, voltei pro corredor. A reunião tinha acabado. As pessoas saíam da sala, conversando entre si. Ninguém me olhava. Eduardo Júnior saiu por último, rindo alto com 2 executivos ao lado. Passei por eles de cabeça baixa, entrei na sala para recolher o resto das coisas. A bagunça era grande. Xícaras, copos, guardanapos amassados, migalhas de salgadinho. Comecei a limpar no automático, sem pensar em nada. Só queria terminar e ir embora. Ir para casa, abraçar minha filha, esquecer aquele dia. Mas aí ouvi passos atrás de mim. Era Patrícia, a secretária. Ela entrou na sala, fechou a porta devagar.
Clara, a voz dela saiu baixinha. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Olhei para ela sem saber o que dizer. Ele não devia ter te tratado assim. Foi horrível. Dei de ombros. Tudo bem, eu tô acostumada. Ela balançou a cabeça. Não deveria estar. Ninguém deveria se acostumar com desrespeito. Continuei recolhendo as xícaras. É o emprego, Patrícia. Eu preciso dele. Ela ficou quieta um instante, parecendo pensar em algo. Então falou. Clara, você sabe que o doutor Ferreira, o pai do Eduardo, tá internado? Assenti. Todos sabiam. Ele tá mal. Não deve durar muito. E quando ele morrer, ela hesitou. Eduardo vai assumir tudo. E ele já deixou claro que vai fazer mudanças, demissões. Meu coração apertou. Então era verdade. Eu sei, falei baixinho. Ouvi ele falando na reunião. Vai terceirizar a limpeza. Patrícia assentiu. Não só limpeza, segurança, manutenção, tudo. Ele quer cortar custos. Mas Clara, ela se aproximou, a voz ainda mais baixa. Tem algo que você precisa saber. Algo importante. Parei de limpar. Olhei para ela. O quê? Ela olhou para a porta, verificando se não tinha ninguém por perto. Essa empresa, a Ferreira em Associados, ela não é exatamente do Dr. Ferreira. Quer dizer, mas não é só dele. Franzi a testa, confusa. Como assim? Patrícia puxou uma cadeira, sentou, me fez sentar também. Há 35 anos, quando o Dr. Ferreira começou essa empresa, ele tinha um sócio. Eles fundaram juntos, 50% para cada um. A empresa cresceu, ficou grande, mas há 25 anos esse sócio morreu num acidente de carro. O Dr. Ferreira comprou a parte dele. Pelo menos é o que todos pensam. Mas ela parou, mordeu o lábio. Uns meses atrás, eu estava organizando arquivos antigos no escritório dele e encontrei documentos, contratos, papeladas antigas e descobri que a compra nunca foi finalizada. A família do sócio falecido nunca assinou a transferência oficial das ações. Tecnicamente, os 50% ainda pertencem aos herdeiros. Eu não entendia. Mas por que você está me contando isso? Patrícia me olhou nos olhos. Porque o nome do sócio que morreu era Carlos Mendes. E eu me lembro que você, no seu cadastro de funcionário, seu nome completo é Clara Mendes Araújo. Mendes é nome comum, eu sei, mas... Clara, quem era Carlos Mendes para você? Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Carlos Mendes, meu pai. Meu pai que morreu num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Meu pai que eu sabia que trabalhava com investimentos, que tinha uma empresa, mas que depois da morte dele tudo desapareceu. Minha mãe nunca explicou direito. Eu era muito criança. Ela só dizia que não sobrou nada, que tinha dívidas, que a gente teve que recomeçar do zero. Carlos Mendes. Era meu pai, falei, a voz falhando. Patrícia arregalou os olhos. Eu sabia. Eu tinha uma intuição. Ela pegou minhas mãos. Clara, você não entende. Se seu pai era o sócio e a transferência nunca foi oficializada, você é herdeira. Você tem direito a 50% dessa empresa. O mundo girou. Não podia ser verdade. Eu, faxineira, dona de metade da Ferreira em Associados? Impossível. Não faz sentido. Minha mãe, ela disse que não tinha nada, que meu pai tinha morrido endividado. Patrícia balançou a cabeça. Eu não sei o que aconteceu na época, mas os documentos que eu vi não mentem. A empresa foi fundada pelos dois, e a transferência nunca foi concluída. Fiquei ali, sentada, tentando processar. Meu pai, Carlos Mendes, sócio do velho Ferreira, dono de metade disso tudo, e eu, filha dele, limpando o chão que era meu por direito. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de vergonha, eram de revolta, de injustiça, de 25 anos de silêncio. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Patrícia suspirou. Porque eu vi como o Eduardo te tratou hoje, e eu sei que ele vai te demitir assim que assumir. Ele não tem respeito por ninguém. Imagina por funcionários invisíveis. Clara, você precisa investigar isso. Você precisa saber a verdade. E se for real, você precisa lutar pelo que é seu. Levantei da cadeira, as pernas trêmulas. Onde estão esses documentos? Patrícia fez um gesto vago. No arquivo morto, no subsolo, tem caixas e caixas de papeladas antigas. Eu não posso pegar para você. Seria arriscado demais para o meu emprego. Mas você tem acesso lá, né? Para limpar? Tinha. O subsolo era uma das minhas áreas. Ninguém ia lá quase nunca, exceto para guardar ou pegar algum arquivo antigo. Eu preciso pensar. Patrícia levantou também. Pensa rápido, Clara. O Dr. Ferreira não vai durar muito. E quando ele morrer, Eduardo vai assumir e fazer tudo desaparecer. Se tem algo a ser descoberto, é agora. Ela saiu da sala, me deixando sozinha com aquela bomba. Minha cabeça rodava. Meu pai, sócio, herdeira, 50%. Parecia loucura. Mas ao mesmo tempo, fazia sentido?
Minha mãe sempre foi evasiva sobre o passado do meu pai. Dizia que era dolorido demais falar sobre, que eu era muito nova para entender as coisas de adulto. Quando cresci e perguntei de novo, ela já estava doente, com Alzheimer inicial. As memórias dela eram confusas. Ela morreu faz 3 anos, sem nunca ter me contado a história completa. Eu simplesmente aceitei que meu pai tinha sido um trabalhador comum que morreu e não deixou nada. Mas e se não fosse assim? Terminei de limpar a sala no automático, a cabeça longe. Peguei minhas coisas, desci pro vestiário, troquei de roupa. 2:30 da tarde. Normalmente eu ia direto para casa. Mas naquele dia, em vez de subir pro térreo, desci mais um andar. Pro subsolo, o arquivo morto ficava num espaço grande, mal iluminado, cheio de estantes metálicas com caixas de papelão identificadas por ano. Tinha de tudo ali. Contratos antigos, documentos fiscais, processos encerrados. A última vez que eu tinha limpado ali foi há uns 2 meses. Passava pano no chão, tirava o pó das estantes, mas nunca tinha prestado atenção no conteúdo das caixas. Comecei a procurar. Caixas de 25 anos atrás. 1999, o ano que meu pai morreu. Tinha várias caixas daquele período. Abri a primeira. Documentos fiscais. Abri a segunda. Processos trabalhistas. A terceira. Contratos diversos. Fiquei ali 1 hora, abrindo caixa atrás de caixa, lendo papeladas empoeiradas. Até que encontrei uma pasta marrom identificada Documentos Societários, Constituição. Abri com as mãos trêmulas. Lá estava o contrato social da Ferreira em Associados, datado de 1990. 2 nomes como sócios fundadores, Antônio Ferreira e Carlos Mendes, 50% para cada um. Continuei folheando. Tinha outros documentos, atas de reunião, declarações de lucro, tudo assinado pelos dois. Até que cheguei numa pasta que dizia Sucessão Carlos Mendes. Meu coração disparou. Abri. Havia uma carta do escritório de advocacia datada de 2000, 1 ano depois da morte do meu pai. A carta informava que os herdeiros de Carlos Mendes eram sua esposa, Maria Mendes, e sua filha menor, Clara Mendes. Eu. Dizia que aguardavam documentação para transferência de ações ou acordo de compra, mas não tinha nenhuma resposta, nenhum documento assinado, nada. A pasta acabava ali. Sentei no chão frio do subsolo, aqueles papéis nas mãos e chorei. Chorei tudo que não tinha chorado naquele dia. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela vida que podia ter sido diferente. Meu pai tinha sido dono de metade dessa empresa gigante. Eu podia ter estudado em escola particular, ter feito faculdade, ter tido uma vida confortável, mas algo aconteceu. Algo que fez tudo sumir. E durante 25 anos, ninguém me disse nada. Minha mãe, o velho Ferreira, advogados, ninguém. E eu acabei aqui, limpando o chão de algo que era meu. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando levantei, já eram quase 5 da tarde. Peguei meu celular, tirei foto de cada documento, cada página, cada contrato, cada carta. Guardei tudo de volta nas caixas, exatamente como estava. Subi pro térreo. O prédio já estava quase vazio. Só seguranças e alguns funcionários fazendo hora extra. Saí na rua, o sol já baixo no horizonte, e comecei a andar sem rumo. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer com aquilo. Cheguei em casa às 7 da noite. A Júlia estava na sala, estudando. Oi, mãe, pensei que você ia chegar mais cedo. Forcei um sorriso. Tive uns problemas no trabalho. Nada demais. Ela me olhou preocupada. Minha filha me conhecia bem. Sabia quando eu estava escondendo algo, mas não insistiu. Tem comida na geladeira. Esquentei para você. Obrigada, filha. Fui pro quarto, sentei na cama, peguei o celular, olhei as fotos dos documentos de novo. Aquilo era real. Não era sonho, não era loucura, era real. Passei a noite sem dormir, a cabeça martelando. O que fazer? Procurar um advogado? Mas advogado era caro. Eu não tinha dinheiro para isso. Confrontar o velho Ferreira? Ele estava morrendo, não ia ajudar em nada. Falar com Eduardo? Ele ia rir na minha cara e provavelmente me demitir na hora. Patrícia tinha razão. Se eu ia fazer algo, tinha que ser agora. Mas como? Eu era uma faxineira. Ninguém me levaria a sério. Ninguém acreditaria em mim. Nos dias seguintes, fingi que estava tudo normal. Ia trabalhar, limpava, evitava o Eduardo. Ele me ignorava também, o que era um alívio. Mas eu sabia que era questão de tempo. O velho Ferreira tinha piorado. Os boatos corriam pela empresa. Diziam que era questão de dias, e quando ele morresse, Eduardo assumiria de vez. E aí eu seria demitida, junto com seu Antônio, Dona Rosa e todos os outros que ele considerava custos desnecessários. Eu precisava agir rápido. Foi a Júlia quem me deu a ideia sem saber.
Numa noite, enquanto jantávamos, ela comentou sobre um trabalho da escola. A gente tem que pesquisar sobre direitos civis, sobre pessoas que lutaram por justiça, mesmo sendo oprimidas. Ela falava animada, citando nomes que eu não conhecia. E aí ela disse: "Sabe o que eu acho incrível, mãe? É que a verdade sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. E quando aparece, muda tudo." Olhei para minha filha, aquela moça bonita de 18 anos, cheia de esperança e ideais, e pensei: ela tá certa, a verdade precisa aparecer. No dia seguinte, procurei Patrícia. Eu preciso da sua ajuda. Contei que tinha encontrado os documentos, que tinha tirado fotos, que aquilo era real. Ela não se surpreendeu. Eu sabia que era. E aí, o que você vai fazer? Eu preciso de um advogado, mas não tenho dinheiro. Patrícia pensou um pouco. Tem a doutora Helena. Ela é advogada, amiga da doutora Márcia, aquela gerente que foi gentil com você. A doutora Helena trabalha com casos pro bono às vezes, de graça, sabe? Casos de injustiça social. Acho que ela se interessaria pelo seu. Agarrei aquela esperança. Você pode falar com ela? Posso tentar. 2 dias depois, Patrícia me passou um número. É da doutora Helena. Ela quer conversar com você. Liga para ela. Liguei naquela mesma noite, as mãos suando. Uma voz firme e gentil atendeu. Alô? Doutora Helena. Meu nome é Clara. A Patrícia me passou seu contato. Ah, sim, Clara. A Patrícia me contou sobre você. Me conta sua história. E eu contei. Contei tudo. A humilhação, os documentos, meu pai, a sociedade, os 25 anos de silêncio. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou um momento calada. Então disse: Clara, se o que você está dizendo é verdade, você tem um caso forte, muito forte, mas vai ser difícil. A família Ferreira é poderosa, tem dinheiro, tem advogados caros. Você está disposta a enfrentar isso? Pensei na humilhação daquela reunião. Pensei nas palavras do Eduardo. Faxineira não fala em reunião. Pensei nos 7 anos invisível. Pensei na minha filha, que merecia ver a mãe lutando por justiça. Tô disposta, respondi, a voz firme. Então vamos nessa, disse doutora Helena. Manda para mim todas as fotos dos documentos. Vou analisar e a gente marca uma reunião. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. Pela primeira vez em semanas, senti esperança. Mandei todos os documentos para a doutora Helena. Ela levou 3 dias analisando. Quando me ligou de volta, a voz dela estava animada. Clara, isso é ouro, puro ouro jurídico. A transferência nunca foi concluída. Não tem documento nenhum de compra das ações. Tecnicamente, você é dona de 50% da Ferreira em Associados. Vamos entrar com uma ação, mas preciso te avisar. Vai demorar. Processo judicial é lento e eles vão lutar. Você tem certeza? Tenho. Ótimo. Vou preparar tudo. Mas aí, o velho Ferreira morreu. Foi numa sexta-feira de manhã. Cheguei no trabalho e o clima era fúnebre. Funcionários chorando, sussurrando. Seu Antônio me contou. O doutor Ferreira faleceu de madrugada. O velório vai ser segunda-feira. Senti uma pontada de tristeza. Apesar de tudo, o velho Ferreira nunca tinha sido ruim comigo. Ele simplesmente não me via. Era o filho que era o problema. E agora, com o pai morto, Eduardo assumiria tudo. Meus dias ali estavam contados. Na segunda-feira, dia do velório, a empresa fechou mais cedo. Quem quisesse ir se despedir do doutor Ferreira podia. Eu não fui. Não me sentia no direito, mas seu Antônio foi, Dona Rosa foi, vários funcionários foram. Quando voltaram, tarde da noite, seu Antônio me ligou. Clara, você não vai acreditar. O Eduardo fez um pronunciamento no velório. Na frente de todo mundo, família, funcionários, clientes, disse que ia honrar o legado do pai, mas que era necessário modernizar a empresa. Falou em cortes, terceirizações, basicamente anunciou que vai demitir metade dos funcionários. Meu estômago embrulhou. Quando? Ele não disse data, mas é questão de dias, semanas no máximo. Liguei para a doutora Helena. A situação tá ficando urgente. Ele vai me demitir em breve. Eu sei, mas o processo judicial vai demorar meses para tramitar. A gente precisa de outra estratégia. Qual? Ela ficou um momento pensando. Você ainda tem acesso à empresa? Tenho. Então aqui vai o plano. Vou preparar uma notificação extrajudicial. É um documento formal onde a gente comunica que você é herdeira e exige seus direitos. Não tem força de decisão judicial ainda, mas causa um baita impacto. Vou entregar pessoalmente no escritório deles. E você vai estar lá, na frente de todo mundo. Vai ser chocante, vai ser dramático, mas vai colocar pressão neles. O que acha? Meu coração acelerou. Confronto direto. Eu acho que tá na hora. Marcamos para quinta-feira. 3 dias depois do velório. Eu ia trabalhar normalmente, como sempre. A doutora Helena chegaria ao meio-dia com a notificação. Ela pediria para falar com Eduardo. Eu estaria lá,
como testemunha e, principalmente, como autora da ação. Passei aqueles 3 dias nervosa. Mal comi, mal dormi. Contei para Júlia o que ia acontecer. Ela me abraçou chorando. Eu tô tão orgulhosa de você, mãe. Tão orgulhosa. Aquilo me deu forças. Na quinta-feira, cheguei no trabalho às 5 da manhã, como sempre. Limpei tudo com ainda mais cuidado. Queria que aquele fosse meu melhor trabalho. Meio-dia chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Eu tava na copa, fingindo organizar as coisas, quando vi uma mulher elegante entrar na recepção. Doutora Helena. Terno risca de giz, pasta de couro, postura firme. Ela falou com a recepcionista. Preciso falar com o Dr. Eduardo Ferreira Júnior. É urgente. A recepcionista, nervosa, ligou para Patrícia. Patrícia apareceu, viu a doutora Helena, me viu escondida na copa, entendeu tudo. Um momento, por favor. Eduardo demorou 10 minutos para aparecer. Quando apareceu, estava irritado. O que é tão urgente que não pode esperar? Doutora Helena se apresentou. Doutor Eduardo, meu nome é Helena Carvalho, sou advogada. Vim aqui representando a senhora Clara Mendes Araújo em um assunto delicado. Ela gesticulou na minha direção. Eu saí da copa, as pernas bambas, o coração na garganta. Eduardo me olhou sem entender. A faxineira? O que ela quer? A voz dele era de deboche. Doutora. Helena continuou, a voz firme ecoando na recepção. A senhora Clara é filha de Carlos Mendes, sócio fundador desta empresa. Como os senhores devem saber, a transferência das ações do senhor Carlos nunca foi concluída após seu falecimento. Portanto, a senhora Clara é legítima herdeira de 50% da Ferreira em Associados. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Eduardo arregalou os olhos. Patrícia cobriu a boca. Alguns funcionários que estavam por perto pararam para ouvir. Isso é ridículo, Eduardo balbuciou. Meu pai comprou a parte do sócio há 25 anos. Então me mostre os documentos. Doutora Helena retrucou. Calma, porque eu tenho aqui cópias autenticadas do contrato social original e não há nenhum registro de transferência. Eduardo ficou vermelho. Eu não vou discutir isso aqui na recepção com a faxineira. Doutora Helena sorriu. Então sugiro que discutamos no seu escritório, com seus advogados presentes. Esta é a notificação extrajudicial. Ela entregou um envelope grosso. A senhora Clara exige acesso aos livros contábeis, às atas de reunião e reconhecimento formal de sua posição como sócia majoritária. Vocês têm 10 dias úteis para responder. Caso contrário, entraremos com ação judicial por ocultação de patrimônio e apropriação indébita. A essa altura, tinha uma pequena multidão na recepção. Funcionários saídos de suas salas, curiosos para ver o que estava acontecendo. Eduardo olhou em volta, percebeu que estava sendo visto e tentou recuperar a compostura. Isso vai ser resolvido pela justiça, e vocês vão perder. Ele olhou para mim com ódio. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia. Doutora Helena deu um passo à frente. Demissão por justa causa? De uma sócia? Isso vai ser interessante explicar para o juiz. Pode demitir, doutor Eduardo. Cada ação errada sua fortalece nosso caso. Eu queria falar, queria gritar todas as humilhações que tinha sofrido. Mas, doutora, Helena tinha me orientado. Deixa ele falar, deixa ele errar. Quanto mais nervoso, melhor pra gente. Eduardo se virou e saiu pisando duro, o envelope amassado na mão. Doutora Helena me olhou. Você tá bem? Assenti, embora estivesse tremendo. Vamos embora. Nosso trabalho aqui acabou por hoje. Saímos juntas sob os olhares atônitos de dezenas de funcionários. Na rua, minhas pernas fraquejaram. Doutora Helena me segurou. Você foi incrível. Agora é esperar a resposta deles. Nos dias seguintes, eu não voltei ao trabalho. Tecnicamente, eu tinha sido demitida, mas doutora Helena entrou com uma liminar pedindo reintegração e reconhecimento de vínculo societário. Os dias passavam devagar. Júlia me apoiava, mas eu via a preocupação no rosto dela. E se a gente perdesse? E se tudo aquilo fosse em vão? Doutora Helena me ligava todo dia com atualizações. Eles contrataram um mega escritório de advocacia. Tão levando a sério. Isso era bom ou ruim? É bom. Significa que sabem que o caso é real. 2 semanas depois da notificação, doutora Helena me ligou eufórica. Clara, eles querem negociar. Como assim? Eles sabem que vão perder no tribunal. Os documentos são claros, então querem fazer um acordo. Vamos para a reunião amanhã. Meu coração quase saiu pela boca. Acordo. Depois de 25 anos, finalmente. O que eles vão oferecer? Não sei, mas vamos descobrir. A reunião foi num escritório de advocacia neutro, no centro. Eu, doutora Helena de um lado, Eduardo, 2 advogados dele e uma contadora do outro. Eduardo não me olhava nos olhos. O advogado principal dele, um senhor de cabelos grisalhos, começou.
Vamos direto ao ponto. Reconhecemos que houve uma falha administrativa no passado. A transferência das ações do Sr. Carlos Mendes não foi formalizada. No entanto, a empresa vem operando há 25 anos sob administração única dos Ferreira, o que configura uso capião de ações. Doutora Helena retrucou na hora. Uso capião não se aplica a ações de empresa. E a senhora Clara era menor de idade quando isso aconteceu, o que invalida qualquer prescrição. A discussão foi técnica, cheia de termos que eu não entendia completamente, mas eu captava a essência. Eles estavam encurralados. Depois de uma hora de debate, o advogado deles suspirou. Muito bem, propomos o seguinte: pagamos à senhora Clara uma indenização de 5 milhões de reais pela sua parte nas ações, mais um pedido formal de desculpas. Em troca, ela renuncia a qualquer direito sobre a empresa. 5 milhões. Meu cérebro parou de funcionar. 5 milhões de reais. Eu nunca ia ver esse dinheiro na vida. Podia comprar uma casa, pagar faculdade da Júlia, nunca mais precisar trabalhar. Olhei para a doutora Helena. Ela olhou para mim. É sua decisão, Clara. Olhei para o Eduardo. Ele continuava sem me encarar, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Lembrei da humilhação. Lembrei dele gritando comigo. Lembrei de faxineira não fala em reunião. Lembrei de 7 anos invisível. E tomei minha decisão. Não. Todo mundo me olhou. Não, o advogado repetiu. Senhora Clara, são 5 milhões de reais. É uma fortuna. Eu sei quanto é. E eu disse não. Endireitei a postura. 50% dessa empresa vale muito mais que 5 milhões. E não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Meu pai fundou isso. Ele merece ser lembrado. Eu mereço meu lugar. Então não aceito a proposta. Doutora. Helena sorriu. Eduardo finalmente me olhou, e o que eu vi foi medo. 8 milhões, ele disse de repente. Eu pago 8 milhões, mas você vai embora e nunca mais aparece. 10 milhões. O advogado dele aumentou. É nossa última oferta. Eu me levantei. Não tem oferta que eu aceite. Nos vemos no tribunal. Saí daquela sala com a cabeça erguida. Doutora Helena veio atrás, rindo. Você é louca ou corajosa? Um pouco dos dois. O processo judicial começou. Demorou 6 meses. 6 meses de audiências, depoimentos, perícias. A Ferreira e Associados tentou de tudo. Alegaram prescrição, uso capião, boa-fé. Apresentaram testemunhas que diziam que meu pai tinha vendido sua parte verbalmente. Mas os documentos não mentiam. E doutora Helena era implacável. Cada argumento deles, ela derrubava. Cada testemunha falsa, ela desmascarava. Eu assisti tudo da plateia do tribunal, meu coração na mão, até que chegou o dia da sentença. O juiz, um homem sério de uns 60 anos, leu o veredito. Diante das provas apresentadas, concluo que a transferência das ações do Sr. Carlos Mendes nunca foi efetivada. Portanto, a senhora Clara Mendes Araújo é reconhecida como legítima herdeira e proprietária de 50% da empresa Ferreira em Associados. Além disso, condena os réus ao pagamento de dividendos retroativos referentes aos últimos 10 anos, no valor de 12 milhões de reais. A empresa deverá ser administrada em regime de cogestão entre a senhora Clara e o senhor Eduardo Ferreira Júnior. Sentei ali, atordoada, enquanto doutora Helena me abraçava chorando. Eu tinha ganhado. Contra todas as probabilidades, eu tinha ganhado. Na semana seguinte, aconteceu a reunião extraordinária da empresa. Todos os gerentes, diretores, funcionários-chave foram convocados. Era para anunciar oficialmente a nova estrutura societária. Eu cheguei naquele prédio, mas dessa vez não de uniforme. Eu estava de terno. Um que a Júlia me ajudou a escolher, simples, mas elegante. Subi no elevador, não para o subsolo, mas para o último andar, sala da diretoria. Entrei naquela sala de reuniões onde tinha sido humilhada meses atrás. As mesmas pessoas estavam lá. Doutora Márcia, Patrícia, os gerentes, os diretores e Eduardo, sentado na cabeceira, o rosto fechado. Um advogado neutro, nomeado pelo tribunal, começou a reunião. Senhoras e senhores, estamos aqui para formalizar a nova estrutura societária da Ferreira em Associados. Como todos sabem, houve uma decisão judicial reconhecendo a senhora Clara Mendes Araújo como sócia igualitária. A partir de hoje, todas as decisões estratégicas da empresa deverão ser tomadas em conjunto pelos 2 sócios. Ele me passou a palavra. Eu me levantei, as pernas firmes. Olhei para cada rosto naquela sala. Alguns curiosos, outros admirados, outros chocados. Eu sei que isso é surpreendente para vocês. Comecei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava.
Há 6 meses, eu era a faxineira invisível desse lugar. Muitos de vocês passavam por mim todo dia e não me viam. Tudo bem, eu entendia. Mas teve um dia, nesta mesma sala, em que fui humilhada publicamente. Me disseram que faxineira não fala em reunião. Me chamaram de incompetente, de desastrada. Fui demitida com desprezo. Olhei diretamente para o Eduardo. Ele desviou o olhar. Mas o que vocês não sabiam, o que nem eu sabia direito até alguns meses atrás, é que meu pai fundou essa empresa junto com o pai do Eduardo, 50% para cada um. E quando meu pai morreu, há 25 anos, essa parceria nunca foi oficialmente dissolvida. Fiz uma pausa. A sala estava em silêncio absoluto. Eu não vim aqui buscar vingança. Eu vim buscar justiça. E também vim dizer que vou administrar essa empresa com os mesmos valores que usei quando era faxineira: dedicação, honestidade e respeito. Respeito por cada pessoa que trabalha aqui. Não importa o cargo, porque eu sei o que é ser invisível. E ninguém mais vai ser invisível nessa empresa enquanto eu tiver voz. Algumas pessoas começaram a bater palmas. Primeiro doutora Márcia, depois Patrícia, depois outros. Em segundos, a sala inteira aplaudia, menos Eduardo. Sentei, o coração transbordando de emoção. O advogado continuou a reunião, explicando tecnicalidades. Eduardo não falou nada. Quando acabou, todos saíram. Ficamos só nós dois. Ele me olhou finalmente. Você acha que sabe administrar uma empresa? A voz dele era amarga. Você não sabe nada de investimentos, de mercado, de finanças. Você tem razão, respondi calmamente. Eu não sei, mas vou aprender. E enquanto aprendo, vou ter certeza de que essa empresa valoriza todas as pessoas, não só as que usam terno. Eduardo saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali sozinha naquela sala enorme. Olhei pela janela, a cidade lá embaixo, e pensei no quanto minha vida tinha mudado em 6 meses. De faxineira humilhada a dona de 50% de uma empresa multimilionária. Parecia impossível, mas era real. E sabe o que era mais incrível? Eu não tinha mudado quem eu era. Continuava sendo a Clara, trabalhadora, humilde, justa, só que agora eu tinha voz. Os meses seguintes foram intensos. Aprendi sobre gestão, sobre investimentos, sobre tudo o que eu precisava. Contratei consultores, fiz cursos rápidos, estudei até tarde. A Júlia passou no vestibular de enfermagem. Pagamos a faculdade particular mais cara da cidade. Compramos uma casa bonita, confortável, mas eu não esqueci de onde vim. Minha primeira decisão como sócia foi acabar com a terceirização e contratar mais funcionários diretos, com melhores salários e benefícios. Seu Antônio virou chefe de segurança. Dona Rosa virou supervisora da Copa e Limpeza. Dei aumentos, dei bonificações, dei respeito. A empresa começou a crescer de novo. Com gestão mais humanizada, os funcionários rendiam mais. Estavam mais motivados. Clientes começaram a preferir a gente pela ética. Em 1 ano, a Ferreira em Associados, que passou a se chamar Mendes & Ferreira por decisão judicial, duplicou o faturamento. Eduardo teve que admitir, mesmo que a contragosto, que minhas decisões estavam dando certo. A gente nunca ficou amigos, mas aprendeu a trabalhar junto, e ele nunca mais me desrespeitou. Teve um dia, quase 1 ano depois de tudo isso, que eu estava saindo do prédio e vi uma moça nova limpando o chão da recepção. Parei do lado dela. Oi, qual o seu nome? Ela se assustou, levantou rápido. Eu sou a Mariana, senhora. Prazer, Mariana. Eu sou a Clara. Só queria dizer que você está fazendo um trabalho lindo. Obrigada pelo capricho. O rosto dela se iluminou. Sério? Obrigada, senhora Clara. Sorri. E se alguém te desrespeitar, você vem falar comigo, tá bem? Você tem valor. Nunca esqueça isso. Ela assentiu, emocionada. Hoje, quando olho para trás, não consigo acreditar em tudo o que aconteceu. Ainda me belisco às vezes para ter certeza que não é sonho. Da faxineira humilhada na frente de 30 pessoas, a dona de uma das maiores empresas de investimento da cidade. A história parece impossível, mas aconteceu. Porque eu não baixei a cabeça. Porque eu lutei. Porque eu acreditei que merecia mais. E se você chegou até aqui, até o final dessa história, eu quero te pedir uma coisa. Deixa seu like neste vídeo para que mais pessoas vejam que a justiça existe, mesmo quando parece impossível. Se inscreve no canal porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram situações absurdas e conseguiram dar a volta por cima. E me conta nos comentários, você já passou por alguma situação de injustiça no trabalho? Como você lidou? Reagiu ou engoliu? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo agora e precisam de coragem para lutar pelos seus direitos. Lembra sempre, não importa quanto dinheiro a pessoa tem, não importa o cargo, ninguém tem o direito de te diminuir. Você tem valor,
você merece respeito. E se um dia te disserem que você não pode falar, que você é invisível, que você não importa, lembra da minha história, porque eu era só a faxineira. E hoje eu sou dona da empresa. A verdade sempre vence. Às vezes demora, mas vence. Nunca desista de lutar pelo que é seu. Nunca desista de você.